Boa noite, gente. Meu nome é Afonso Borges. Eu faço o projeto Sempre um Papo, que há tanto tempo que eu já até esqueci. Mas é 40 anos, são 40 anos ano que vem, vocês sabem disso. Rubinho do Vale, que saudade! Tanto tempo, esse aí conhece desde o início, coitado. Tá bonitinho, Rubinho. Saudade de você. Então, eu agradeço a presença de todos. Agradeço aqui a Biblioteca Pública, o espaço cedido pela Biblioteca para realizar o evento. Informo, desde já, que o projeto continua até o final do ano. Em setembro e outubro, nós vamos realizar 8 eventos aqui. Vamos trazer Eugênio Butti, Rui Castro, Maria Ribeiro. Nossa, são 8 pessoas, me faltou rapidamente aqui, mas procurem se informar pelas nossas redes sociais. A gente sempre divulga, o projeto é sempre entrada franca. Esta edição do projeto, que se subdividiu não só nas capitais brasileiras, em São Paulo, Brasília e aqui, é patrocinada pela CEMIG, via lei federal, via lei estadual de incentivo à cultura, e a gente chamou de Festival Sempre um Papo, porque nós vamos realizar nesse segundo semestre diversas atividades, como clubes do livro, como feiras do livro, como essas atividades que vão acontecer dentro do Sempre um Papo, entre outras. É uma nova experiência que a gente vai fazer de transformar o projeto Sempre um Papo, além da conversa com o autor e a divulgação do livro, que é a característica do projeto já há tantos anos, em uma coisa um pouquinho maior. Convido também todo mundo para os nossos festivais literários. A gente vai fazer o Fliparacatu agora de 27 a 31 de agosto. Depois de 1º a 5 de outubro, o Fli Araxá. Depois de 27 de outubro a 2 de novembro, o Fli Itabira. Essas são as realizações dos nossos festivais. Desde já eu peço autorização de imagem para todos, porque assim a lei manda. No entanto, se alguém quiser processar alguém porque aparece a imagem, processo o Gabriel. Quer dizer, cadê o Gabriel? O Gabriel fugiu agora, sempre eu orientava o pessoal a processar ele. Bem, processem o Gabriel. Ele que está fazendo a imagem, eu não tenho nada com isso. Tá bom? Você vai ficar aí atrás, Pablo? Vai ficar escondido? Veio aqui, lá de Barbacena, vai ficar aí atrás e escondidinho? Acho que você... Obrigado por ter vindo, querido. Obrigado. Bem, gente, como vocês sabem, Tião Rocha está aqui lançando seu livro, um livro desejado, esperado, planejado, voltado atrás, depois voltou para frente e acabou acontecendo, né, Tião? Nós decidimos mudar um pouquinho a coisa, porque aqui, obviamente, vocês todos conhecem o trabalho do Tião, conhecem como o Tião funciona lá. Ele falou muito da história dele, da trajetória. Então, eu queria convidar vocês a fazer um bom bate-papo, conversar com o Tião, fazer perguntas aqui para ele. E agora que a Regina chegou, e eu adoro fazer maldades, eu queria convidar a Regina para vir aqui para falar o prefácio como você fez lá em Barbacena, que eu fiquei sabendo. Ah, vai. Eu saio daqui? Sou besta de ficar aqui? Não, você senta no meu lugar, vem e depois eu volto. Não tem problema nenhum. Não. Quem mandou você falar que ela leu lá em Barbacena? Ué? Senta aqui no meu lugar. Não, é porque... Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Ricardo, senta aqui. Eu quero ver se eu... Aqui. Eu prefiro em pé, bobo. Não, mas fica difícil lá em pé, não. O negócio é difícil ler e segurar o microfone. Esse que é o problema. Gente, o Afonso tem dessas, né? Não fiz nem metade que eu vou fazer com o Pablo ainda. Pelo amor de Deus. Fica preparado aí. Ah, para eu ler da tia? Isso. Olha só, eu fui fazer isso em São Paulo, deu uma coisa na luz, eu não conseguia ler de jeito nenhum, então ficava igual quem não sabe ler, sabe? Gaguejava, então fiquei traumatizada para ler isso, mas aqui eu vou ler. Nasci em Belo Horizonte e fui criado no bairro Santa Teresa. Só fui à escola aos 7 anos. Não existia pré-escola, íamos direto para o 1º ano. Você entrava no 1º ano adiantado ou no atrasado, porque sabia um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Eu fui para uma escola pertinho de casa, Grupo Escolar Sandoval de Azevedo. No primeiro dia de aula, a professora nos levou para uma sala de leitura, onde a gente se sentava no chão e ela, de uma cadeira, lia para nós. Ela abriu o livro.
As Mais Belas Histórias de Lúcia Casasanta e começou a ler. Era uma vez, em um país muito distante, viviam um rei e uma rainha e seus filhos e filhas. Aí eu levantei o dedo. Professor, eu tenho uma tia que é rainha. Que legal, meu filho, mas fica quietinho aí, escuta a história. E continuou a ler a história da rainha e seu reino. Lá pela metade do livro, levantei o dedo de novo. Professora, eu tenho uma tia que é rainha. Já escutei. Isso é a história da carochinha. Agora fique quieto e preste atenção. A história continuou. Lá pelas tantas eu insisti. Professora, eu tenho mesmo uma tia que é rainha. Cala a boca, menino. Silêncio. Fica quieto que você está me atrapalhando. Com a cortada, percebi que eu tinha que ficar calado. No final da aula, ela passou a mão em mim e me levou para a sala da diretora, que se chamava Ondina Aparecida Nóbrega. Era uma mulher forte, parecia um guarda-roupa. Todo mundo morria de medo dela. Esse menino aqui atrapalhou muito a aula, tá, dona Ondina? Ele falou e ficou insistindo que tem uma tia que é rainha. Não sei o que eu faço com ele. Dona Ondina, com a sensibilidade de um paquiderme. Você quer ser expulso? Quer que eu chame seu pai, sua mãe? Quer ficar de castigo ou vai ficar calado? Naquele dia, eu brinco, aprendi a fazer múltipla escolha. Escolher a letra E, ficar calado e não falar nunca mais. Voltei para a sala de aula e passei o resto do curso primário quieto. Nunca mais voltei a esse assunto sobre a minha tia. Anos mais tarde, eu me lembrei que estava escrito no alto da parede da minha sala que a escola é a continuidade do lar. Eu não sabia qual lar, meu é que não era. O assunto caiu no esquecimento, então fui para o ginásio. A primeira aula que tive foi de história com o professor José Ramos, e ele começou o curso falando: aqui é ginásio, não é mais o primário, agora é sério. Aqui não é brinquedo mais, não tem mais criança. Vamos começar com a história do Brasil. E começou direto a falar sobre a Península Ibérica, os reis da Espanha, os reis de Portugal, como é que o Brasil foi descoberto. O abestalhado aqui podia ter ficado quieto, mas não ficou. Levantou a mão. Professor, eu tenho uma tia que é rainha. Cara, como é que você chama? Tchau. Olha, não me atrapalhe, tá? A gente trabalha muito, ganha pouco. Primeiro dia você já vem me encher o saco? Eu fiquei quieto. Até virei motivo de gozação dos outros. Nunca mais falei. Apaguei da minha memória essa história. Fiz o 2º grau e chegou a época de fazer vestibular. Nenhum curso oferecido me interessava, não queria fazer nada. Fui morar em Ouro Preto para ajudar meu irmão, que tinha um boteco. Era uma oportunidade de ficar fora de ler, de andar e pensar. Um belo dia, um frio danado, tomei umas cachaças e fui ler A um Deus Desconhecido, de John Steinbeck. Sentado atrás do cemitério da igreja de Nossa Senhora da Mercês, a Mercês de cima. Não sei se por efeito do livro, da cachaça ou do frio, comecei a olhar em volta como se fosse a primeira vez. Eu estava em uma cidade como Ouro Preto, em um cemitério de pedras, com um muro às minhas costas, uma paisagem enorme se oferecendo à minha frente, e o que eu estava fazendo ali não tinha nada a ver comigo. Eu não conhecia nada daquela cidade, daquela história. Comecei a pensar sobre a história da cidade e lembrei da história da minha tia, que tinha a ver com tudo aquilo. Ali, o que eu tinha perdido em algum momento. Naquele dia, resolvi fazer curso de história. Voltei para Belo Horizonte, fiz vestibular, passei e estudei história durante 4 anos. Lia tudo, me aplicava e fui excelente aluno. No 4º e último ano, conheci o professor Caio Bosch, de quem fiquei muito amigo. Um pesquisador culto com quem eu tinha intimidade, um dia eu disse: professor, eu vim estudar história por causa da minha tia, que foi uma rainha. Tem 4 anos que eu estou querendo estudar a história dela. Já estudei e conheci tudo quanto é rainha, de todas as dinastias, de tantos países. Mas eu não tive uma aula sequer sobre ela, sobre minha tia. Ele riu muito. Mas você veio fazer o curso errado, cara. Sua tia não está aqui. Se ela estiver, vai aparecer na antropologia, que estuda essas coisas de cultura tradicional. Ele me mandou para a antropologia e eu fui. Estudei,
Fiz especialização e acabei caindo na cultura popular que me fascinava. Virei antropólogo, folclorista e pesquisador. Enfim, encontrei onde minha história se encaixava. Minha tia foi rainha perpétua do Congado. Ela deixou uma marca muito forte na minha memória, no meu inconsciente, ou sei lá onde. A presença de uma rainha de verdade, com sua coroa, seu manto vermelho, seu cetro e o cortejo. Do mês de agosto ao mês de outubro, todos os domingos, os ternos de Congado da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos faziam as festas em homenagem à santa. Eles iam buscar minha tia, rainha, na casa dela, armavam um palio em vermelho e a conduziam em cortejo. Ela vinha com toda a pompa e circunstância, cercada de moçambiques, congos, marujos, catopês, capoclinhos. Eu, menina, achava aquilo fascinante. E atrás furava a fila, ficava pertinho dela. Quando ela se sentava, pulava no seu colo. Eu me sentia à vontade no colo de uma rainha. Era minha tia, a rainha. Anos depois, uma das minhas irmãs me mostrou uma foto minha vestida de congadeiro. Era para entrar melhor no ritual. Continuei a buscar e o retorno à presença da minha tia rainha do festejo de Nossa Senhora do Rosário, de tudo aquilo que para mim era monumental e marcou minha infância. Percebi, à medida que ia estudando, que essa história não se encaixava em lugar nenhum. Mal era mencionada nos livros de cultura popular, de folclore. Por isso virei pesquisador, frequentador de folias de reis, de folias do divino, do congado, e durante muitos anos fiz isso como uma necessidade minha. É por isso que eu, quando me apresento, falo que sou folclorista por necessidade. Tenho necessidade de entender, não do ponto de vista de folclore, mas dessa cultura da qual fui parte. Este fato marcou minha infância. Era desconhecido e desconsiderado pela escola, pela universidade. Parece que seguia em paralelo. Não tinha nenhuma conexão com os conteúdos acadêmicos. Ao ouvir a história de reis e rainhas, histórias da carochinha, percebi que havia outras realezas e dinastias que jamais iriam estar ali. Jamais seriam lidas ou contadas para os meninos. Tudo que eu penso daquilo em que eu acredito e faço, do que tentei colocar em prática na minha vida como professor e depois no CPCD como educador, tem a ver com isso. É quase uma continuidade. É uma busca permanente. Eu digo sempre, quero conhecer, descobrir e falar sobre outros reis e rainhas, outras dinastias. Quero que os meninos com quem eu convivo possam manifestar essa realeza, esse sangue azul sob a pele preta. Essa narrativa, que ganhou consistência para mim, foi construída juntando peça até criar uma lógica. A responsabilidade do que eu sou, de onde estou, é da minha tia rainha. Dona Maria Hilarina de Jesus, irmã do meu pai, filha da minha avó, que também era congadeira. Todos os parentes do meu pai, que nunca mais encontrei, estavam ligados a essa herança de cultura negra, tradicional e religiosa. Nunca me candidatei a sentar ou deitar no divã para conversar sobre isso. Acho que se um dia eu o fizesse, provavelmente conseguiria explicar, racionalizar por que essas coisas aconteceram. Foram muitos clarões nesse processo e acabei atando os fios. Fico feliz que tenha acontecido assim. Sinto orgulho e prazer de me reconhecer e ser como sou, graças à herança de minha tia rainha. Há algum tempo, quando era presidente da Comissão Mineira de Folclore, fui convidado para uma missa conga, que é celebrada em agosto, no bairro Renascença, em Belo Horizonte. No final, me chamaram para falar e me vi cercado de reis e rainhas, princesas e capitães, mantos e coroas, estandartes e tambores. Estava em casa. Era a chance de contar minha história e contei. Então, toda aquela realeza me acolheu como parente. E eu, homem feito, me senti completamente à vontade, herdeiro orgulhoso, no colo generoso de minha tia rainha.
Eu não sei se eu deixo você sair daqui. Tá bom, você volta daqui a pouco. Eita! Vamos lá. Alguém pega o microfone aqui, por favor, para a plateia? Tereza, por favor. Obrigado. Boa noite, Tião. Boa noite. Tá com a palavra, pode falar. Não, você convidou. Eu ia fazer umas 7 perguntas aqui, mas é que eu fiquei pensando. O ideal é não fazer pergunta agora. Certo. Te dar a palavra para dizer o seguinte. Você acha que esse livro vai contribuir com a sua trajetória daqui para frente? O que você está pensando desde aquele dia que a gente conversou? A gente conversou muito sobre o papel do livro mesmo, né? E a minha experiência diz isso, que o livro cria uma transformação até para quem viveu tanto essa experiência como você. Bom, primeiro, Afonso, é um presente que você me dá, né? Me convidar para essa conversa, e eu estar num ambiente, né, que eu estou entre reis e rainhas, príncipes e princesas de uma outra época, né, de outro momento, não aqueles, mas eu me sinto muito acolhido, que estou aqui, meus parentes, meus irmãos, né, minha família, as pessoas que eu adoro, que eu amo, os netos estão lá, né, e amigos, companheirada do CPCD. Estou em casa, né, eu estou no meio, acolhido aqui, né, muitíssimo. Quem me apresentou a foto que eu nunca tinha visto foi aquela ali, que é minha irmã, que ela que tinha uma foto antiga minha, que comprovou que a outra irmã não acreditava, falar que eu achava que eu contava mentira. Aí ela um dia levou a foto e mostrou para a minha outra irmã. Não, ele ficava assim, a foto dele aqui, em preto e branco, antiga, descorada, mas estava eu lá, né, com a minha roupinha de congadeiro, que eu nunca, nem que imaginava que eu também tinha vestido. Então, é a Geni que está ali. Esse livro, ele é resultado de um processo que vem de experiência de muitos anos, né? E as pessoas, meus amigos, CPCD, os lugares por onde falavam assim, Tião, cadê seu livro? Né? A gente queria ver seu livro, as suas histórias, seus causos, suas coisas. Eu falei, não tem não. Mas por que não tem? Porque eu não escrevia, porque eu não tenho paciência de escrever, não tenho disciplina e tal. E eu fui levando. Tinha muito texto, muitas coisas passadas, né, publicadas, e isso foi juntando. Mas um dia, e aí as pessoas começaram a me cobrar. A Luciana, que está lá no fundo, trabalha comigo, ela começou, olha, o CPCD vai fazer 40 anos, a gente podia, né, fazer uma publicação, quem sabe, o seu livro, as suas histórias e tal. E deixou essa coisa crescendo aí. E aí eu encontrei com o professor Mário Cortella, no aeroporto de São Luís, e ele, a primeira coisa que ele me perguntou, falei, Tião, cadê seu livro? Falei, qual o livro? Ué, você não tem um livro? Não acredito. Falei, eu não sou igual ao senhor. O Cortella tem 88 livros. Pois é. Eu não sou igual ao senhor, que produz com essa quantidade, não tem a sua disciplina. Ele falou, também não tenho. Eu falei, como é que você faz tanto? E ele falou assim, eu gravo tudo que eu quero falar, escrever e tal, eu gravo minhas aulas, minhas palestras, depois eu transcrevo, organizo, pronto, publico. Eu falei, gravar eu também sei, né? Então não deve ser complicado. E eu falo demais, dou muito curso, muita formação. Eu peguei meu celular, liguei, botei no bolso, onde eu ia, eu gravava, né? E aí juntei um monte de coisas, eu mandava para a Gislane, ali a pobre coitada, né? Tinha que ouvir aquilo tudo e transcrever, e às vezes a mesma palestra eu repetia 2 vezes, ela falava, mas é o mesmo assunto? Eu falei, eu me repito o tempo todo, eu me apresento, eu não mudo, né? Então, e aí ela juntou muito material. De repente, tinha um monte de coisas escritas, né? E uma professora da Universidade do Rio de Janeiro, trabalhei com ela no Maranhão, a professora Cristina Loyola, um dia pegou aquele material, falou, eu vou publicar, tá bom demais, e levou para a gráfica, uma editora. Na hora que eu vi aqui, eu falei, não, pode devolver, né? Isso aqui tem um monte de falação, né? Tudo desorganizado, não está pronto, não está maduro. Recolhi e ficou engavetado alguns anos. Aí a Luciana, mais uma vez, resolveu tirar dos guardados e organizar, e aí organizou esse material todo, e aí eu pedi a Regina, né, para dar seus pitacos, suas contribuições e tal.
eu sou um apaixonado pela obra do Guimarães Rosa, né? E ela é um especialista em Guimarães. Eu falei, acrescenta Guimarães aí, é bom ir mais Guimarães, né, meus textos, e ela o fez, né? E aí, pronto, a Lu resolveu levar para o editor e saiu, né? E a escolha do nome foi interessante, porque praticamente todas as minhas formações, por onde eu ando, né, com os jovens, nas escolas de aula, eu sempre termino minhas falas com a provocação, né? Se as pessoas querem fazer, né, sair do lugar, fazer o novo, construir algo não feito ainda, e sempre tem um final, topa, né? Vocês topam ou não topam, né? Ou vai ficar só teorizando. E aí surgiu essa ideia do livro ser esse topa, né? Que não é uma convocação, uma provocação, mas também é para mim, né? Quer dizer, me estimula a buscar o não feito ainda, o que eu preciso de aprender. E aí, acho que na sua questão, eu acho que a contribuição que eu espero é que ele sirva para os educadores que possam ler, questionar, né, se sentir incomodado com algumas questões que estão nele, das minhas experiências, né, que não são de todos, foram ótimas como aprendizado, mas passamos por todo tipo de experiências, boas e ruins, mas que me geraram, né, uma convicção de que nós, educadores, podemos fazer muito mais do que fazemos e podemos fazer um mundo se a gente resolver, né, assumir isso, né? Então, essa convocatória, eu acredito nisso, eu espero que ele cumpra isso, né? Então, eu fico muito feliz, né, que está aí disponibilizado para as pessoas, né, e tomara que as pessoas topem, né, levar essas ideias ou acrescentar outras coisas e a gente seguir, né? Então, eu vou te transformar em vítima do seu próprio título, né? Que é perguntar o que você acha que ainda pode ser feito. Principalmente pode agora, ser feito? Com o livro que... O livro, de uma certa forma, sintetiza, né? E sincretiza também. O legal é isso, porque cada leitor lê um livro, né? Tem sempre essa mágica da literatura, né? E, né, com esse sincretismo, você vai ter leituras da sua própria história, dita pelos outros. Essa que é a mágica, né? Então, eu te devolvo a pergunta. O que você acha que ainda pode ser feito? Eu lembro que a Renata, da editora Peirópolis, falou assim, esse livro ele não termina, ele vai deixar uma porta em aberto, porque nós vamos dar continuidade a eles, né, a essa resposta, a essas provocações. E eu falei, olha, é verdade, né? Para mim, ele não se fecha, né? Ele conta uma trajetória e me coloca, né, diante de um tempo, né, que eu quero crer, né, que é de pensar no presente e do futuro, né? Esse presente do futuro que a gente precisa de moldar, de fazê-lo, né? E cada vez eu me convenço mais que ele precisa ser feito, esse futuro, mas ser feito de forma diferente. E a gente precisava ir às raízes, meio radical. Não. Então, na minha cabeça, né, o meu sonho, o que me estimula, né, é pensar que será que um dia nós vamos ter uma escola tão boa, né, que não perca nenhum aluno, que não deixa ninguém para trás, que consiga que todos os meninos e meninas aprendam tudo que precisam aprender no seu tempo, no seu ritmo. Aí eu começo a perceber que para fazer isso é possível se a gente virar ao avesso todo o sistema que nós temos, né, que ele é centrado na escola e não no aprendizado. É centrado no currículo e não nos alunos. É centrado numa lógica que independe se os alunos eles têm que se adaptar. Então, eu fico percebendo isso, né? Quando eu converso com o Theo, com o Tomé, né? E com o Tomé ele fala assim, e a escola? Ele falou assim, foi ótimo, o futebol foi ótimo. Eu falei, aula. Na aula eu não quero ver, não. Se possível, né? Ele já, desde pequeno, ele já está escapulindo. Eu falei, porque é chato, né? Ele falou, né, mas é uma chatice. Quer dizer, menino de 7, 8 anos, né? Por que essa escola desde ser um grande lugar de lazer, de aprendizado, de vivência, de tal, né? É muito chato, né? A escola é um lugar chato. Por quê? Porque ela quer ser chata, porque ela não sabe ser alegre, né? Ela quer ser carrancuda,
E aí ela fica com essa cara mesmo, que ela parece uma fábrica, ela parece um quartel, ela parece uma prisão, ou às vezes parece um hospício, né? Porque ela fica ensinando coisa que não tem nada a ver com as pessoas, com o tempo, com o ritmo e tal, né? Estava conversando com um companheiro aqui lá do Querubins, na minha época, com 17 anos, ele falou, pois é, nunca tive diploma, pô. Eu falei, mas você tem um portfólio, né, cara, de aprendizado, né, que não tem universidade que cubra, pela experiência que a gente teve nesse tempo. Então, eu fico percebendo isso. Eu quero acreditar nisso, sabe? Eu quero ajudar a propor que a gente possa fazer. E eu acho que o trabalho do CPCD hoje é construir caminhos palpáveis, as pessoas perceberem, dá para fazer, não é só conversa, sabe? Está acontecendo. Então, todas as nossas experiências são muito nesse sentido, né? De buscar esse não feito ainda, né? Mas dá tempo? Dá. Né? A gente vai até onde for possível. Depois a gente, né, joga, transferimos para os outros, né? Dá continuidade a essa luta, né? Esse desafio, essa encrenca. Né? O outro nome disso é utopia, você sabe, né? Utopia. É a própria, né? E é a utopia do Galeano, né? Do Eduardo Galeano. Né? Não é o sonho possível do Dom Quixote. Né? A utopia você vê, né? Está lá. Daqui lá são 100 passos. Você dá os 100 passos, não que chega lá, ela já andou mais 100 a distância. Acabou. Então, ela está sempre correndo de você. Né? E o Galeano fala assim, a gente nunca vai alcançá-la, mas não é para ser alcançada, é para não perdê-la de vista. Né? É essa sim. Então, eu não quero perder isso de vista nunca. Não é? E pensar nessa questão. E por isso que a gente fala que o CPCD é uma instituição de aprendizagem. É para aprender a fazer isso. O dia que a gente falar, aprendemos tudo, então pode fechar as portas e mudar de ramo, porque nós já acabamos, nos esgotamos. Né? Então, eu acho que esse é o exercício de um grupo, de um coletivo, dessa moçada que está toda aí, né, junto com os vários amigos que fazem parte dessa trajetória. Tinha uma questão da... Gente, eu vou começar a fazer pergunta aqui, que se vocês não me atrapalhar, eu vou ficar me perguntando até amanhã cedo, hein? A Tereza está aqui na frente, minha irmã, com o telemicrofone. Só pediu para ela, tá? A questão da perda no seu trabalho é fundamental, né? Aquela história que você contou lá em Paracatu. Eu queria que você contasse a história de novo. Pronto. A história daquele menino. Posso, Cláudia? Não sei se eu vou conseguir contar, mas né, você já sabe. Eu fui professor de história, né, durante muitos anos. Dei aula no Colégio Padre Machado, no Promove, dava aula no Instituto Alcinda Fernandes, lá no Sion, dava aula na PUC, na Católica. A mesma matéria, História Moderna e Contemporânea. E trabalhava no SENAC também. Então, era de 7 da manhã até as 10 da noite, todos os dias, e sábado até as 5 horas da tarde. E o Instituto Alcinda Fernandes, colégio de classe média, particular, né? Toda vez que eu ia olhar na minha agenda, aonde que eu vou dar aula amanhã, eu procurava na agenda. Eu rezava, tomara que não seja no Alcinda. Aí na que eu olhava, eu falei, era. Eu falei, que azar. Tomara que não seja na 7ª série. Era. Eu falei, vai ser o supra-sumo do azar se for na 7ª C. Tinha até medo. Na que eu olhava, eu falei, 7ª C. Eu falei, pronto, acabou meu dia. Porque eu tinha um aluno na 7ª série chamado Álvaro Shine Prats, que bagunçou minha vida, literalmente. Bagunçou. Bagunça até hoje. Né? Porque o Álvaro, ele lia tudo que eu pedia para ele ler. Tudo. Só que ele lia, além disso, ele lia tudo que eu também não pedia. Ele era um leitor voraz. Então eu chegava na sala, falava, bom dia, vamos começar. Ele falava, Tião, uma questão. Falei, pronto, já atrapalhou. Né? Eu estava lendo fulano de tal. Falei, Álvaro, eu não li. Eu não trouxe. Então traz o livro. Ou então conta para nós. E aí ele começou, né, a trazer livros, informações. Um dia ele falou assim, vamos fazer umas rodas, vamos fazer uma discussão no fim de semana? Você topa? Eu falei, topo. Vamos fazer prova oral, em vez de prova escrita? Então, ele era essa figura. E um dia, eu chego no Alcinda para dar aula, movimento danado, né,
dos alunos, e falou, o que aconteceu? Eu falei, o Álvaro morreu. Eu falei, mas como morreu? Né? E aí, nós fomos para o velório, lá na colina. Aí, chegando na colina, um casal, os pais do Álvaro, se aproximaram de mim e falaram, o senhor é o professor Tião Rocha? Eu falei, sou eu. Ele falou, nós somos os pais do Álvaro. Eu falei, o que aconteceu com o Álvaro? O Álvaro se matou. Eu falei, por quê? Ele falou, professor, essa é a grande questão. Por quê que o nosso filho saltou da ponte da vida? Né? E nós estamos procurando informações sobre isso. E aí, a mãe dele falou assim, olha, procurei papel, registro, conversas, né? Não havia celular na época, né? Não tinha. Mas eu lembrei, professor, o Álvaro falava no senhor todos os dias. Né? Na hora do jantar, no lanche. O professor Tião Rocha é o cara. Nós estamos lendo um livro tal, vai ter um debate, vai ter uma prova tal, ele vai ver comigo, porque eu tenho que ver com ele. O senhor era íntimo da nossa família, se a gente se saber. Então, por que, professor, que o nosso filho se foi? Eu falei, não sei. Como não sabe? Eu falei, não sei, desculpa, não sei. O senhor deveria saber. Eu falei, deveria, mas não sei. Ele falou, se o senhor não sabe, ninguém vai ficar sabendo. Me despediram e foram sepultar o Álvaro. E eu fui chorar, né? E chorar muito. E pensar na vida. Né? E depois de muito pensar, eu percebi o seguinte, o Álvaro deve ter me dito que ele estava indo. Em algum momento das nossas conversas, ele falou, vou pular, vou sair dessa. Só que eu não, passou batido, eu não percebi. Não percebi. Chegou um ponto que eu estava tão cansado aqui, eu falei, não adianta eu ficar insistindo nisso, perdi. Né? Agora eu tenho que pensar na minha vida. Plano A, muda de profissão, né? Porque eu não aguento 2 trancos desses na minha. Arranja outra profissão, no comércio, num banco, fica do outro lado do balcão, né? 6 horas da tarde você fecha o botequim, não, você não precisa nem conhecer o freguês. Né? Plano B, você volta para uma sala de aula. Mas se eu voltar para a sala de aula, eu nunca mais perco um aluno. Mas não perco nem com a vaca tussa. E eu fiz a opção B, voltei para a sala de aula. E mudou a minha vida completamente. O Álvaro virou um anjo da guarda. Onde eu vou, ele vai comigo. Está aqui. Me provoca. Nunca mais me deixou. Né? E eu fiz, como é que eu faço para não perder mais? Então eu percebi que aquele conteúdo da história moderna e contemporânea que eu estudava, que eu tinha que cumprir o programa, da crise do capitalismo, da unificação da Itália, da Alemanha, da Primeira Guerra, bobajada. Importância nenhuma aquela história, porque antes dessa história eu tinha uma outra, que estava pertinho de mim, na minha frente, que é do meu aluno. Então, se eu não pudesse aprender primeiro a história deles, percebê-lo, né, que tempo que as pessoas vivem, não faz sentido conhecer a outra história do nosso passado, toda essa coisa que a gente tem formal e acabada e pronta. Né? Eu preciso construir essa história. Então, eu mudei radicalmente meu jeito por isso. Né? E eu falo disso com muito orgulho. E um dia, eu contei isso num programa de televisão. Né? E aí, uma pessoa que viu e ligou para a Cláudia, a irmã do Álvaro, que é a diretora de uma escola em Belo Horizonte. Era. E a Cláudia me ligou, me descobriu, me ligou. Você precisa de vir aqui para te conversar. Na hora que eu cheguei na escola, estava ela e o pai dela, entrou junto comigo. Eu falei, putz, meu Deus. Sentamos os 3 em volta de uma mesa e choramos, né? Choramos. Mas depois foi uma energia tão boa, né? Porque o pai me falou assim, Tião, você resgatou o Álvaro para a gente. A gente tinha colocado um redomo em torno, sabe, dessa história. E eu falei, não, eu quero exaltar. Ele, para mim, está vivo, intenso. Né? E saímos de lá e ficamos amicíssimos, né? Amigos do pai e tal. Né? Então, eu falo que ele virou um anjo que eu preciso. Né?
Então, a história daquilo, né, fez um monte de coisas. Né? E o que a grande, talvez, para onde me levou a história do Álvaro, foi que ele me mostrou aonde que é que a antropologia podia me ajudar no meu trabalho como educador. E é um pé de página. A coisa mais importante que eu aprendi na antropologia é um pé de página do Goethe. Ele diz, um bom antropólogo, eu falo, um bom educador, é aquele que no seu convívio com o outro, ele consegue fazer uma leitura do outro tão densa, tão rica, tão significativa, que um dia ele é capaz de diferenciar piscadela de piscadela. Fecha aspas. Eu acho isso genial. Entendeu? Quer dizer, nós, educadores, temos que aprender a fazer essa diferença. Né? E a primeira questão que a gente precisava de aprender, eu falo sempre com os meus alunos, é o seguinte, né? É perceber, primeiro, né, que a gente não se dá conta que pisca. Né? É tão natural piscar que a gente não se dá conta que pisca. Então, é algo natural, que todo mundo pisca. Né? Agora, existe piscadela e piscadela. Né? Quem joga truco sabe o que eu estou falando, né? Tem um 6, pronto. Né? Ou tem um tique nervoso. Não é? A Gislane, quando ela fala com o Bento lá, o filho dela, Bento, cadê o dever? Ele fala assim. Né? Quer dizer, não trouxe. É claro que não trouxe, já piscou os olhos, né? Estou ferrado. Né? Mas tem aquela outra piscadela fatal. Né? Sexta-feira, à noite, sábado, domingo, sei lá, rapaz simpático, moça bonita, cruza e faz assim. Né? Dá uma piscada. Né? Se vier igual ao contrário, é um discurso pronto. Posso ir? Demorou. Não é? Se não veio, quer dizer, piscar os olhos não é tão simples, tão banal, né? Tão natural. É cultural. Então, a pergunta que eu me faço é quais são as piscadelas que os meninos dão para a gente o tempo todo? E as meninas, as crianças dão essas piscadelas. Elas falam em sinais, às vezes pequenos nadas. Né? E aí eu fui aprender a cultura das pessoas. Né? Ela é pública, ela é notória, ela é palpável, mas ela é microscópica. Pequenos nadas. É o pão do doce. É isso que às vezes marca e faz uma diferença total na vida das pessoas e pode mudar. Então, isso eu aprendi a partir dessa reflexão. Né? Como é que eu faço para aprender o outro? Aprender genuinamente. Né? Não é aprender por fora, é aprender, né, na sua inteireza, os seus saberes, os seus fazeres, os seus quereres, o seu tempo. Então, isso virou para mim uma obsessão, né, como educador. Eu quero entender o tempo do outro. Que tempo que se vive? No presente do passado, no presente do presente ou no presente do futuro? Já que Santo Agostinho diz que só existe um tempo, só existe o presente. Tem alguns que vivem o presente do passado, outros o presente do futuro. Né? Os meninos pequenos só têm presente. Os jovens têm presente do futuro. Os velhos é que têm presente do passado. Vão lá olhando para trás do que ficou. Então, você tem que construir, levá-los a esticar, estender os limites desse tempo. Então, isso tudo fez parte desse aprendizado. Né? Então, foi graças a essa experiência dramática, né, que para mim virou... Né? Você decidiu não perder ninguém. Perguntas? Tereza está aqui na frente. É o Peron ali com ali. Regina? Eu ia mandar o microfone para você de qualquer jeito mesmo. Amor, emenda esse assunto aí. Emenda esse assunto aí de perda e conta aquela experiência dos cachorros. Você lembra dela? Na Bahia, no lixão. Eu, sei lá quando foi, eu sou muito ruim de data, assim, de marcar. Assim, é muito tempo, né? Na década de 90. Nós fomos convidados para ir trabalhar no lixão de Vitória, no Espírito Santo. Um pessoal ligado à Visão Mundial, outras instituições, ONGs, trabalhavam lá, nos convidaram para trabalhar lá. E vocês conhecem Vitória, capital do Espírito Santo. O último bairro de Vitória é o bairro São Pedro. Depois do bairro tem uma rua, uma travessa, e depois ficava o lixo, o lixão. E a cidade foi crescendo. Então o bairro São Pedro foi aumentando, expandindo.
Então, e as pessoas não saíam do lixo. O lixo ia sendo afastado, sendo empurrado mais para o canto, e mais as pessoas iam junto. E elas falavam, né, que elas moravam no São Pedro I. Depois elas passaram para morar no São Pedro II, no São Pedro III, São Pedro IV, São Pedro V, São Pedro VI. Não tem São Pedro VII numa ilha, pois é o mangue, é o mar. Então, e aí o grande desafio é que todos os projetos sociais, públicos, privados, etc., tinham o mesmo discurso, corretos. Lugar de gente não é no lixo. Ponto. Então, nós temos que tirar as pessoas do lixo, levá-los para um lugar digno, decente. Só que as pessoas não sabiam mais sair do lixo. Então, elas não saíam. Por isso que elas mudavam. À medida que o lixão ia sendo plantado, elas iam juntos. E aí, na época, eles falaram assim, você podia montar lá uma escola, né? Fazia muito sucesso, nossa oportunidade, que era o projeto Sementinha, a escola debaixo do pé de manga. Lá não tinha nem pé de manga, né? Tinha lixo. E eu fiquei uma semana andando por lá e ouvindo com as pessoas. E aí, um dia eu escutei uma senhora falando com a outra. Ô, fulano, eles estão querendo fazer uma escolinha aqui para os meninos, o que você acha? Eu acho ótimo. A outra falou assim, mas se eles quiserem me tirar aqui do lixão, estou fora. Aí eu entendi a piscadela. O sinal. Opa! E aí, no dia da reunião com a comunidade, falou, onde é que vai ser a escola? Eu falei, aqui. Falei, mas aqui, em cima do lixo? Falei, é. Mas aqui não tem jeito de aprender. Eu falei, nem de viver. Mas aqui não dá nem para estudar. Eu falei, nem para morar. Né? Vocês vão sair daqui? Não. Por que vocês não vão sair? Porque a gente não sabe para outro lugar. A gente vive aqui. Eu falei, então vai ser aqui. Aí uma lá comentou assim, isso não vai dar certo. Eu falei, vai dar errado. É para dar errado mesmo. Não, já está errado. Tudo errado. Está tudo errado. Está errado. Então vamos continuar errado. Aula, segunda-feira, 7h30 da manhã, 8 horas, tudo bem? Tudo bem, marcado. Pode vir os meninos todos? Pode vir, maravilha. Chegou na segunda-feira, a equipe estava lá, preparada, não aparecia nenhum menino. 7h30, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, não apareceu menino nenhum. Eles me ligaram, né? Era a época da Meirinha, lá de Curvelo. Ó, Tião, não vai vir não, aqui é difícil demais e tal. Eu falei, eu vou aí, nós marcamos uma reunião, falou que vi, então 5 horas da tarde eu cheguei lá. Mas quando eu cheguei, eu falei, moçada, é o seguinte, eu queria fazer uma reunião para a gente conversar. Eles falavam, espera o que? O mercadinho. Aí, de repente, um cara subiu em cima do morro e falou assim, mercadinho. Era um caminhão que passava no Carrefour, passava nas feiras, que recolhia os restos de comida. Aquele lixo era um especialista em recolher restos. Então, todo mundo parava para ir, né, tirar desse caminhão a comida. Aí eles iam preparar a comida e jantar. Aí terminava o expediente. E aí eles começavam a sentar e conversar, cada um na sua barraca, de lona, de plástico, qualquer lugar, né, de tapera. Pode falar à vontade. Né? E eu lembro que eles ficavam muito sossegados. Né? E aí eu fui percebendo como é que era a história deles. De 6 horas da tarde até as 6 da manhã, ninguém dormia. Por causa dos mosquitos da América Latina, todos iam para lá fazer uma assembleia extraordinária, todos os dias. De 6 da tarde às 6 da manhã. Às 6 da manhã, os mosquitos vão embora. Aí o povo ia dormir. De 6 da manhã até meio-dia, porque de manhã não acontece nada no lixão. Os caminhões já foram recolhendo o lixo da cidade, só chega a partir de 1. Eu falei, gente, desculpa, eu não sabia que o fuso horário aqui começava 2 horas da tarde, 1 hora. Então, a nossa atividade vai ser 2 horas. Aparecia menino de tudo quanto é lado. A gente sentava em cima do lixo. 1 semana depois, eles fizeram um trapiche. 2 semanas depois, o mangue subiu lá e eles levantaram o trapiche. 1 mês depois, eles botaram um plástico. 3 meses depois, tinha uma lona. 6 meses depois, o chão era lustrado. E lá. Eu chegava lá para a reunião, eles olhavam para mim com a cara ruim. Sabe? Eu falava com a Lúcia, né, que era coordenadora. Eu falei, Lúcia, vocês não gostam de você, né? Não gostam de mim, não? E eles falaram assim, claro, era para dar errado. Eu falei, mas tem 6 meses que nós estamos aqui, está dando errado, mas 6 meses eu ia ficar com essa cara ruim, mas fazia tudo. Muito bem, passado o final do ano, um dia, a Lúcia falou com o Tião, estamos com um problema aqui. Eu falei, problema é o que mais tem aqui no lugar, né? Só tem problema. Eles estão querendo tirar um menino do projeto. Eu falei, quem? O Leandro. Eu falei, qual? Aquele menino do projeto. Eu falei, tá bom.
Eles vão falar isso com você na reunião. Aí eu fui para a reunião, estou lá sentado, esperando, depois do mercadinho, né? Os mosquitos estão lá, a gente conversando e tal, lá pelas tantas, o assunto não saía. Eu falei, moçada, vocês não vão falar nada, eu vou embora, porque os mosquitos estão tomando conta, fica com eles aí, né? Mas antes de ir embora, tem um assunto. Vocês estão querendo tirar um menino do projeto, o Leandro? Ah, Tião, foi bom você lembrar. Você podia levar ele para o orfanato. Eu falei, por quê? Não, porque ele é órfão, ele fica solto aqui. Eu falei, não. Mas ninguém sabe quem que é o pai e a mãe dele. Eu falei, eu perguntei, precisava ter pai ou mãe para participar do projeto? Não, então ele fica. Né? Não, Tião, é porque a gente não sabe nada dele. Eu falei, eu perguntei alguma coisa para vocês, se eu sabia? Ele fica. Né? Não, Tião, é porque ele mora debaixo de uma barraca, né, de plástico, de lona. Eu falei, vocês também não moram debaixo de barraca de lona? Mora. Então ele fica. Vocês são os excluídos. Eu nunca soube que excluído exclua ninguém. Não pode, é contrassenso. Depois de você ter mais ninguém, não. Você tem um mangue e um mar, acabou. Vocês vão para onde? Então, esse menino fica. E se vocês tirarem do projeto, eu estou fora, tá bom? Já levantei por causa da mosquitada e né, fui embora. Quando eu estava saindo, a Lúcia falou, Tião, sabe qual é o problema? Eu falei, não. É porque esse menino vive com o cachorro. Aonde ele vai, o cachorro vai junto. Se o cachorro não entrar, ele também não entra. Ele tentou ir na escola, a diretora falou, não, só entra um. Ele foi lá na igreja, o padre também falou que não. Ele foi lá no pastor também falou que não. Então, ele não entra em lugar nenhum. E lá no projeto, ele está indo com o cachorro. Né? E o cachorro está lá no meio. Eu falei, Lúcia, era isso? Ela falou, por que vocês não falaram? Ele falou, você tem vergonha. Tem de vergonha de falar isso para você. Eu falei, então, Lúcia, resolva, né? O que eu faço com o menino? Eu falei, matricula. Ela falou, tá bem, o que eu faço com o cachorro? Eu falei, matricula também, caralho. Quando nós vimos aqui, a humanidade não estava pronta? Estava. E a cachorridade não existia. Nós vamos criar a cachorridade. A humanidade resolve, mas da cachorridade nós podemos incluir cachorro. E foi o jeito. Né? Isso foi um ponto do doce naquela comunidade. E mexer com os brios daquele pessoal. Né? E mexer, se organizar. Passados os meses, começaram a se organizar como associação. Um dia eles vieram, me pediram para criar lá uma filial do CPCD no Lixão. Eu entreguei para eles o estatuto, né? Lembra? Entregamos para eles criarem lá o estatuto. E eles criaram, né? Conseguiram recurso com o Estado, conseguiram uma usina de reciclagem de lixo, onde faz lixo, compostagem e papel. E lá criou o bairro Resistência. A Rua da União é a Rua da Resistência. O Papa, naquele anterior, João Paulo II, foi lá celebrar uma missa e tal. Lá tem especulação imobiliária no Lixão, mas é o bairro Resistência. 5 anos depois, eles vieram a Belo Horizonte entregar. Viemos devolver a sua chancela, a sua instituição, porque nós criamos a nossa, a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Resistência. Né? Então, é a história desse menino, né, que virou adulto lá, etc., etc., foi fundamental. Então, acho que essa é o que nos coloca. Né? Se a gente precisa fazer isso para não perder ninguém, não deixar ninguém para trás, por que a gente não faz? Mas e o cachorro? Né? E o cachorro? Virou doutor, né? Defende tese, PhD, parece que vai para Harvard, qualquer coisa. Pergunta, gente? Então manda para a Regina de novo. Ah, tem uma lá atrás. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Flávia Nolasco. Aproveitar o ensejo que eu moro, nasci, vivida e criada no pé do aterro, né? A gente não chama mais lixão, agora mudou. Antes era o lixão, mas hoje é o aterro desativado de Belo Horizonte, lá no bairro Pindorama, fica entre o Pindorama e o Califórnia. E aí eu sou das ciências sociais e minha trajetória foi nos movimentos de luta por moradia, então eu transitei muito pelas ocupações urbanas, na luta popular, juventude, mulheres, mas chegou um momento que eu senti muita falta de voltar e conseguir fazer algumas coisas nesse território que é parte integrante de mim, né? Só que eu estou hoje com uma dificuldade muito grande, Tião, que é da escuta. Eu retomei a prática de capoeira lá e achei que a capoeira
a gente idealiza as coisas, né? Então, nos tempos de muita desesperança, eu falei, nossa, é ali no ambiente circular, comunitário, né, solidário, que eu vou esperançar também nesses tempos difíceis. E aí chega lá, eu não estou dando conta de ouvir os debates. Aí o meu bairro hoje, o Zema está fechando escola e está aí com essa política de escola cívico-militar, né? Então, toda hora na capoeira, eles querem debater alguma coisa, porque sabem que eu vim dessa coisa, então eu sempre sou muito provocativa. Mas quando eu vejo que a maioria é a favor das escolas cívico-militar, que as falas sempre são muito punitivistas, que o aterro vai ser transformado, ou pensa em ser transformado num parque ecológico, mas a primeira apresentação da prefeitura lá é um projeto em inglês. Aí a audiência pública na Câmara de Belo Horizonte não apresenta o projeto em slide, passa assim. Então, a informação não chega. Aí eu que vim de uma trajetória de luta e vejo esse tanto de coisa, eu tenho ficado emudecida, eu não estou conseguindo argumentar. Até quando um mestre de capoeira fala que é a favor da escola cívico-militar, eu falo, cara, onde que deu muito errado, que aqui está reproduzindo o pior que já teve, né, um retorno a esse tipo de educação. Então, se não está bom, né, se já tem muitas críticas no modelo, então as pessoas estão defendendo isso e a principal fala é da disciplina, é de conter a violência, né? Então, em contextos de muita violência, a solução agora é as escolas cívicos militares. E aí, eu participando da reunião da rede no território, surgiu esse assunto. E eu fiquei falando, gente, mas como que a gente pode, então, provocar esse debate? Como que a gente vai fazer? Mas eu mesmo, que vim dessa trajetória de educação popular em ocupações urbanas, não estou dando conta de ouvir e de pensar em formas. Então, qual que é hoje esse lugar diante de narrativas que estão formando consciências para defender esse tipo de lógica? Assim, que a gente pode fazer, né? Não na utopia, mas enquanto prática mesmo. Assim, eu me sinto desinstrumentalizada, estou me sentindo sem saber mesmo. Eu falo, gente, eu não estou dando conta de ouvir, porque aí eu estou me silenciando nos debates para eu não ter que argumentar mais, assim, porque a gente, quando também traz muitas outras perspectivas, é colocado num lugar de também muito diferente, né? É outra cultura, parece. Então, a gente transita e fica preso nessa outra cultura, né? Boa colocação. Olha, eu acho que tem duas maneiras, nós aprendemos, eu aprendi isso muito, duas maneiras de você olhar para a comunidade com a qual você convive, na qual você está integrado. Nós fomos treinados, isso é treino, a olhar uma comunidade como a gente olha para um copo com água. A água está por aqui, você pode falar, esse copo está meio cheio ou está meio vazio. Se estiver aqui, você fala, está quase vazio, tem pouca água. Qualquer que seja a quantidade, o treinamento que nós fomos treinados ao longo da história é olhar para a nossa comunidade pelo lado vazio. E eu medi o lado vazio. Nós viramos doutores especialistas em medir carências. Todo tipo de carências são mensuráveis, né? Essas carências são na economia, na expectativa de vida, na saúde, na renda, na educação, no salário. E aí a gente mede carências. A gente mede o lado vazio. Isso virou um indicador, chama IDH. O IDH mede o lado vazio do copo. E as políticas públicas que tomam como referência o IDH, né, elas se organizam a partir das carências. Se tem vazio, a solução está aqui fora, né? De levar para o outro aquilo que você acha que o outro precisa. Isso tem sido um marco da nossa história. Se você pegar os projetos sociais desde a década de 70, todos tinham o mesmo objetivo. Vamos melhorar a qualidade de vida das populações carentes e marginais do Nordeste do Brasil, da periferia. Vamos levar para o outro, carentes, aquilo que nós, que não somos carentes, podemos levar. É a terceirização do fracasso. Quando não chegava até a ser um modelo fascista, autoritário, de levar para o outro o seu modo de vida. É por isso que não funciona. Nunca funcionou. Eu não conheço nenhuma política pública baseada em IDH que tenha resultado, porque ela se baseia em levar para o outro aquilo que você acha que ele não tem. E você
às vezes bem intencionada. Só que a educação não pode cair nessa vala. Nós, educadores, não podemos entrar nessa vala. Eu aprendi que só faz sentido para nós olhar o lado cheio do copo. O lado cheio pode ser isso. Ou isso. Mas você faz só isso para você, né, cara pálida? Para essa comunidade é 100% do que eles têm. É isso que resiste, é o que mantém a unidade, que faz sentido para esse grupo. Aprender o lado cheio do copo é olhar não pelas carências, mas pelas potências. É aprender o outro não pelo que lhe falta, mas porque ele tem como resistência, como sonho, como capacidade, como utopia, como desejo. Essa leitura, nós nos especializamos durante anos de fazer isso, de chegar no lugar, né? Não adianta falar, vai lugar mais pobre, uma favela, no lixão, um baianão, Laranjal do Jari, na Iquitos, na África. Não chega lá para medir carência. Lá me interessa medir o lado cheio. O lado cheio, a gente chama o lado luminoso. Dá para medir? Dá. É o IPDH. Qual que é o Índice Potencial de Desenvolvimento Humano que existe em todo e qualquer lugar, que é a capacidade de acolhimento, de convivência, de aprendizagem e de oportunidade. Toda comunidade ela tem. Se você consegue olhar para esse lado cheio, você vai perceber os pontos luminosos. Se você juntar os pontos luminosos, você cria um holofote, né? E aí, é isso que a gente faz. Todos os lugares que nós trabalhamos, né, a ideia era medir isso. Nós vamos trabalhar em São Paulo, Vargem Grande, né, a convite do Instituto, né, que é a periferia de São Paulo, etc. Né, é um lugar que tem 36 mil, 40 mil habitantes. Eu queria conhecer. E aí eu chamei todos os agentes comunitários de saúde, fiz uma roda com eles um dia. Né, e eu pedi, me fala da sua comunidade. Eles começaram a falar tudo que falta, entendeu? Aqui não tem nada, aqui não tem, aqui. Muito obrigado. Passei a palavra. Assim foram 10 pessoas. Estava soltando um foguetório lá na cidade, que era dia de jogo do Corinthians, no Campeonato Mundial de Futebol, não sei aonde. Né? Tinha 40 pessoas na roda, os 10 falaram a mesma coisa, só mudava a ordem. Aí eu falei, peraí, vocês vão continuar falando a mesma coisa? Então eu vou agradecer, muito obrigado, porque eu estou doido para assistir esse jogo. Né? Não tem nada bom nesse lugar? Nada. Aí uma moça lá levantou, claro que tem. Eu falei, o quê? O ar aqui é muito bom. Eu falei, graças a Deus, né? Melhor do que o de São Paulo. Tem mais? Ela falou, tem muito salão de beleza. Eu falei, que maravilha, né? Salão de beleza faz muito bem na comunidade, né? Ou o povo é muito feio, quer ficar bonito, é bom, ou ele é muito bonito, quer ficar mais bonito, né? Não tem problema nenhum, né? Vaidade, que eu saiba, não é pecado mortal, né? Então, é um bom indicador. O que mais você quer saber? Eu falei, nada, não precisa saber mais nada, não. Me interessa saber que alguém percebeu que tem duas coisas boas. Formamos um grupo de educadores e depois de um mês de trabalho, um dia eu sentei com eles, agora vocês vão escrever, 5 minutos, quem são os pontos luminosos da cidade? Apareceram 15 nomes. 4 nomes apareceram na lista de quase todo mundo. Os outros apareceram em 2, outros apareceram. Eu falei, pronto, já temos um pódio. Medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Não precisa mais de ninguém, não. Para mexer essa comunidade, eu não preciso mais do que 15 pessoas, não. É só convocá-las. Convocá-las para quê? Porque elas já são do bem. É criar para elas uma causa. Causa. E as pessoas precisam de causa. Se elas tiverem uma causa, elas vão levar. Se não tiver, elas vão ser manipuladas mesmo, né? Vai ser isso que você está contando, esse relato. Mas falta causa. Bota causa nisso, vai ver que o caminho vai ser outro. Isso significa aprender o acolhimento, a convivência, o aprendizado da oportunidade. Né? É possível? É absolutamente possível, mas exige da gente uma outra perspectiva, né? Significativa de aprender, né, genuinamente o outro. Né? E essa relação ela é fundamental, né? É a relação do 1 mais 1 é igual a 3. É o que eu sei, o que o outro tem, o que nós dois sabemos juntos. Né? E quando você faz isso e convoca as pessoas para essa causa, a gente percebe isso. Né?
A gente trabalha muito com jovens, a gente percebe isso, que eles precisam disso, né? Porque eles vivem um tempo, né? Que é o tempo do presente e do presente. Não pode ficar parado no tempo do presente, não, senão eles entram em parafuso. O jovem tem que ter presente e futuro. Porque jovem vem de Juve. Juve significa Júpiter. Júpiter é aquele, Zeus, aquele que tudo pode. O deus do Olimpo. Porra louca, mete os pés pela mão, faz tudo. Né? Mas ele é o dono do pedaço. Isso é um jovem. Mas se você canaliza uma causa, ele muda. Né? Perceber o ponto do doce, perceber essa piscadela, isso é fundamental. Né? E aí você passa por situações. Posso contar uma aqui? Quantas quiser. Não, só uma. Eu fui trabalhar no Maranhão. Né? Trabalhamos lá durante muitos anos, na formação de educadores que trabalhavam com as crianças e jovens que viviam nos campos. Com a formação de pessoas que cuidavam de reduzir a mortalidade infantil na Natal. Outra história de Moçambique. Mas me interessava muito conhecer as escolas naquela região da Amazônia maranhense. E um dia eu parei numa escola chamada Casa Familiar Rural Padre Josino Tavares. É uma escola rural, né, de pedagogia da alternância. Os meninos ficavam 15 dias em casa, 15 dias na escola. E eu fiquei lá uma semana, olhando, conversando e tentando entender que os meninos e meninas, os 70 jovens, 35 meninos, 35 meninas, ficavam lá 15 dias e eles trocavam. Não acontecia nada. Um lugar feio, sujo, abandonado, a comida era um horror, parecia uma lavagem, um negócio, não tinha banheiro, não tinha água. Um dia eu juntei as meninas e falei, gente, aqui, como é que vocês vivem aqui? Vocês dormem 35 no mesmo dormitório. Né? Vocês não podem nem ficar menstruada, né? Aqui, porque senão está ferrado. Né? Banho os meninos não tomam mesmo. Como é que faz? Não tinha jeito. Eles falaram, é feio demais. Um dia eu falei com ele, moçada, vamos embora. Vamos embora daqui, não tem, aqui precipita insolúvel. Ô lugarzinho feio. Nunca vi igual. E aí o menino falou comigo, Tião, a gente não pode sair daqui, sabe por quê? Eu falei, por quê? Porque a gente não sabe para onde ir. Eu falei, você não sabe para onde ir? Eu falei, não. Eu falei, está que nem Alice no País das Maravilhas, né? Você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, aí um outro falou assim, Tião, se a gente sair daqui, tem mais de 200 jovens querendo entrar nessa escola, porque é a única escola de segundo grau que tem aqui. Eu falei, então a minha solução não é boa, não é mandar a menina embora. E um dia, olhando para uma escola rural, não produzia nada, eu falei, vocês sabem plantar? Sabemos, mas não planta, né? Porque não tem nada. Vamos fazer uma aposta aqui. Eu queria que vocês plantassem para mim 10 mil árvores, 10 mil mudas. O que você vai fazer com isso? Eu vou plantar aqui nessa cidade, Bom Jesus da Selva, 10 mil mudas, em 10 minutos. Ah, não tem jeito. Eu falei, se eu gastar mais que 10 minutos para plantar 10 mil árvores nesse lugar, eu nem volto aqui mais. Vocês topam ou não topam? Né? Fui embora. Um mês depois eu voltei para o trabalho lá, cheguei, fui lá, e aí? Eles falaram, é sério? Eu falei, cara, eu moro num lugar bonito, não vim aqui passear não, eu estou aqui trabalhando. Se vocês não vão topar, tchau. Então nós vamos topar. O que precisa saber? Eu falei, olha, pega a semente, começa a fazer muda. Né? Você sabe, não sabe? Frutífera, nativa. E eles começaram. 6 meses depois, a escola estava cheia de muda. Estava cheio o espaço. Tião, nós temos mais de 5 mil. Eu falei, eu quero 10. Mas não tem nem espaço. Eu falei, pede no vizinho para plantar lá. Chama ele. Eles chamaram os vizinhos para continuar plantando. No final, eu tinha 10 mil mudas. Mas esperasse crescer mais um pouquinho. E agora? Agora nós vamos plantar nessa cidade. Então, nós vamos invadir essa cidade. Peguei um drone, tirei uma foto da cidade, aquela coisa seca, feia, né? Horrorosa. Fomos no computador, né? Os meninos plantaram no computador as árvorezinhas, fizemos um monte de fotografia. Está assim, pode ficar desse jeito. E fomos de casa em casa perguntar, você topa? Se a gente plantar uma árvore aqui, nós temos essa. Se aqui plantar aqui, tem que ser desse lado, porque tem um poste, tem fio. Você cuida. Se a gente botar composto, então,
preparamos. Aí marcamos o dia, né? Então, no dia 10 de dezembro de 2014, às 10 horas da manhã, toda a população estava pronta, preparada para plantar 10 mil árvores em 10 minutos. Né? Estávamos esperando o padre tocar o sino e o pastor soltar foguete, que eram os dois que mandavam no pedaço. Né? Quando deu o sinal lá, todo mundo já estava preparado, e nós plantamos. Né? Aí todo mundo corria para o meio da rua para se abraçar, porque foi preparado. Né? As combis, os carros, tocavam a música do Ayrton Senna. Plantamos 10 mil árvores em menos de 10 minutos. Mais de 9 mil pessoas se mobilizaram para fazer a coisa. A prefeita de lá ganhou um prêmio lá em Foz do Iguaçu, como grande benemérita. O povo lá ficou puto. Ela nunca tinha plantado uma árvore. Eu falei, gente, pode dar o presente para a prefeita, porque me interessava, era o dia 11. Fiz um ano de trabalho para esperar no dia seguinte. Vou olhar para a cara daqueles meninos, os olhos brilhavam, pulavam. O que a gente pode fazer agora? Eu falei, cara, quem planta 10 mil árvores em 10 minutos faz qualquer coisa, chuta o pau da barraca, vira o mundo ao avesso. Né? O que a gente podia fazer? Eu falei, o que vocês acham? Eu falei, essa escola, eu falei, só topo se for transformar essa escola num centro de excelência e educação do campo. Nem precisa perguntar se topa, né? Claro que eles toparam. Como é que a gente faz isso? Eu não sei, não. Se eu soubesse, eu já teria feito há muito tempo, até vendendo essa tecnologia. Eu não sei como é que é fácil. E aí nós percebemos, criamos um plano de metas. Tem água nessa escola? Não. Então, ano 1, marca a data. Dia 31 de dezembro vai ser o último dia que vai entrar aqui um caminhão-pipa para jogar água aqui na cisterna. Nunca mais vai entrar um caminhão-pipa. Pronto. Aí nós fomos captar água da chuva, captar água de coisa, de repente nós tínhamos 50 mil litros aqui, né? Fomos mudando todo jeito de aprender, era muito engraçado, né? Que os professores tinham que entrar, e eles eram muito tradicionais. Tinha um professor de física que falou assim, eu não vou atrasar minha matéria não para ficar construindo caixa d'água não. Eu falei, ô companheiro, né? O que você está estudando lá? Eu estou dando a segunda lei de Newton. Eu falei, chama o Newton, cacete. Né? Pergunta para ele como é que a gente faz para obter água nessa escola. Ah, não sei não. Eu falei, então manda essa segunda lei, a terceira lei, ou então você dispensa o Newton, não precisa de Newton, eu preciso de água. Aí pronto, ele acabou aderindo. E nós fomos construindo. Um dia descobrimos, aprendemos, que a água aqui da chuva, né, naquela Amazônia, cai na estrada, ela caía e virava um açude. Pronto. Resultado. No final do ano, nós tínhamos autossuficiência hídrica. Nunca mais entrou um caminhão-pipa lá. Esse é um indicador. A prefeitura vai lá para buscar água. Dá para encher nosso caminhãozinho pipa aqui? Falei, pode pegar à vontade. Ano 2, da onde é que vem a comida daqui? Ah, vem dessa comida horrorosa que a prefeitura doa. Nunca mais vai entrar uma comida aqui. Nós vamos produzir a nossa própria comida. Ano 3, da onde é que vem o dinheiro? Vem das esmolas, das gincanas. Né? Nunca mais entra. Então, a gente percebeu o seguinte, que era construir passo a passo. Todas as escolas rurais da região foram para lá. A gente queria fazer isso também. O que é esse negócio de ser excelência? Eu falei, não sei não, pergunta para esses meninos aí que eles falam. Eles falavam, é ser melhor, todo dia melhor do que no dia anterior. É elevar o sarrafo. Né? Essa escola, né, ela virou uma referência. Então, aquela experiência com aqueles jovens, para mim foi a coisa mais forte. O dia que eles foram provocados, estimulados e cutucados, né, a virar o mundo ao avesso, e o mundo deles era aquele pequeno mundo, não é o outro mundão. Tem que mudar ali a realidade. Não, eles vieram. Né, e até hoje eles fazem isso. Né, construíram salas de aula debaixo das mangueiras, eles fizeram o escambau. Né, porque eles não podem perder nunca mais esse patamar. A busca da excelência é a busca do não feito ainda. Como é que vai ser? Não sei. Nós vamos levar. Né? Tem outras gerações que estão vindo nessa brincadeira. Né? Então, isso para mim, e claro, é um lugar cheio de problema. Tem outros tipos de problemas. Mas nós tivemos que tratar de discutir e colocar todas essas questões. Né? Mas a mobilização das pessoas para conversar sobre, né, que o futuro é coletivo, né, e se constrói de forma de roda, né, consensual e tal. Não.
1h30 de papo, tá bom, ou vamos atravessar a madrugada? Essa turma aí, eu estou por conta. Né? Vamos embora. Gente, conversando fiado aqui até as coisas melhorar, vocês é que sabem. O Tião está disponível para outra parte dessa conversa, que é os autógrafos. Vocês já estão me olhando com cara de que estava alguém que quer perguntar, é isso, Perão? Você já falou com alguém ali que quer perguntar quem é? Última pergunta. Como é que você chama? Boa noite. Boa noite. Na verdade, eu quero agradecer esse moço aí, que eu conheci há 30 anos atrás. Tião, então, assim, publicamente, eu acho que eu nunca te agradeci. Então, assim, hoje, os seus ensinamentos, lá onde eu moro, é o que você acabou de falar aí. O único barulho que incomoda a gente hoje lá de música, de barulho de teatro, porque aqueles meninos que quando você chegou lá, hoje é professor de música, professor de percussão. Eu, no caso, hoje eu sou assistente de coordenação. Eu estou falando de 2 projetos, que é o Corpo Cidadão e o Querubins, lá da Vila Cabamundo. Então, assim, quando você chegou lá, a gente nem dormia. Com barulho de tiro. Era uma guerra. Então, hoje, Tião, hoje lá não tem mais isso. Hoje nós todos desfrutamos da nossa vila com barulho de congado, com barulho de teatro, de música, de percussão. O carnaval lá é uma maravilha. O congado, inclusive agora dia 31, todo dia 31 de agosto, tem uma festa maravilhosa do congado. A única divergência que a gente tem de opinião lá é só a questão da igreja, as igrejas. Mas, mesmo assim, o pastor toca percussão, tocou percussão. O padre toca percussão, tocou percussão. Então, assim, naquela época que você chegou, que você falou aí, eu lembrei, foi justamente isso. Nós éramos, acho que 4 ou 5 jovens que estávamos quase no tráfico. Graças a Deus e o projeto, que foi o Querubins e o Corpo Cidadão, te chamou, você foi lá, deu os ensinamentos para os educadores da época. A gente era monitor, tornamos educador, e aí os seus ensinamentos estão lá até hoje. E eu lembro de uma coisa, quando você chegou, você falou isso. Gente, não é quando eu chego, é quando eu saio. Eu quero estar quando eu não estiver. E você está lá até hoje. Obrigado. Olha, Afonso, eu acho que é uma noite muitíssimo especial, né? Além de estar meus amigos queridos do CPCD, familiares, pessoas queridas. Vai vendo aqui, vai passando um filme, né, na minha cabeça. Eu estou vendo o professor Zé Moreira ali, né? Meu mestre de cultura popular e folclore. Isso é onde ele com Saul Martins foi meus grandes mestres. E outras histórias. Estou vendo ali o Rubinho. Você sabe que eu me sinto muito honrado, porque o Rubinho estudava engenharia em Ouro Preto, estava 5 anos do primeiro ano, né? E ele não saía do cálculo 1 nem a pau. E ele tocava viola dia e noite, mas não ia na universidade nem a pau. Onde eu falei,
Rubinho, larga esse negócio, vai tocar essa viola, rapaz, vai mexer com cálculo integral, com essas coisas, né? Na sua vida, não imagina. E aí um dia ele largou, falei, que ótimo, né? Aí virou o músico, que é o pesquisador que é e tal, e depois eu fiquei padrinho dele, né? E sou padrinho dele, eu falo, ótimo, esse eu consegui tirar, né? Porque ele estava, né? Ia ser um péssimo do engenheiro, né? Mas é um grande de um violeiro, de um amigo, de um compadre que eu tenho, né, a maior alegria, o maior prazer e tal. E estou vendo mais aqui, estou vendo a Lúcia, foi minha aluna, Colégio Padre Machado, tantas épocas, né, tanta gente, a Deca ali, né, esse trabalho da prefeitura, nossa, é muito, né? Adriana, filho do Marley, meus vizinhos, meus irmãos de Rua Paraisópolis, onde eu nasci, criei e vivi e vivo. Então eu vejo aí um monte dessas pessoas que são muitíssimo fundamentais, foram importantes, fazem parte da minha vida e com certeza todas elas estão presentes nessa história, nesse livro, né? Porque eu falo que nesses 76 anos de vida, eu já vivi mais do que 76 vidas, né? Se juntar as vidas de todo mundo, né? Dos amigos, parentes, que o somos, que se aprende e que tem. Então, eu sou muitíssimo grato por essas palavras, me deixam tocados, né? E é um prazer de estar contigo, né? Uma alma generosa, né? Para isso aqui é muitíssimo grato, né? Pela oportunidade e por esse papo, de estar nesse ambiente tão gostoso, com as pessoas tão queridas. Obrigado. A gente que agradece. Obrigado, Tio.